Fala, criptomaníacos! Sejam todos bem-vindos a mais uma análise semanal das nossas carteiras de longo prazo. Análise extremamente importante essa, já que o Bitcoin fez um fechamento semanal extremamente negativo, perdendo suportes importantes. Quando eu falo extremamente negativo, não é nem questão do tamanho da correção, mas é o fato dele ter perdido duas métricas importantes para a continuação dessa tendência de alta, pelo menos no curto prazo. Então nós vamos, a nossa análise hoje, entender que níveis são esses, quais são essas métricas e o que precisa acontecer para que o Bitcoin não continue a sua correção. O que poderia fazer com que essa correção fosse apenas uma aversão a risco e depois o preço voltar a subir. E se isso não acontecer, o que pode acontecer com o BTC? Então é sobre isso que nós vamos falar nessa análise hoje. Primeiro eu quero começar falando a respeito do nosso calendário econômico, né? Essa é uma semana de menos impacto no cenário macro, né, em relação ao mercado cripto. Nós temos aí 2 dias e 2 dados que nós estamos monitorando que juntos podem trazer uma interpretação e essa interpretação trazer um contexto negativo. O que difere de quando um dado ele tem um impacto direto no preço, né? Então, por exemplo, na última semana, nós vimos o dado de inflação. Quando saiu a inflação, o preço foi para cima, foi para baixo, no mesmo momento que o dado foi divulgado. Já esses outros dados que eu vou mencionar agora, eles não tendem a trazer um impacto direto no preço quando ele for divulgado, mas eles podem trazer um impacto na leitura como um todo dentro do contexto semanal, perfeito? Então, olha só, no cenário macroeconômico, hoje foi divulgado o índice Empire State, né, às 9h30 da manhã, que sinaliza como está a atividade industrial das 200 maiores empresas do Distrito de Nova York. Esse dado veio mais abaixo da expectativa do que era esperado menos 3,70 e ele veio menos 31,70, sinalizando que essas indústrias estão desacelerando num ritmo muito forte. Vale ressaltar que o que vai marcar também essa semana são os discursos de dirigentes do Fed, de membros do FONC, dando sinalizações do que esperar da taxa de juros, falando a respeito de cortes, de leitura de alguns indicadores, tá? Então hoje também teve um discurso acontecendo, mas de menos impacto, tá? E aí, pessoal, o dado na minha visão nessa semana mais importante, lembrando que os dados dessa semana, conforme eu reforcei, eles são de menor impacto e os dados mais importantes do mês de maio, na minha visão, já foram divulgados. Agora nós vamos ter aí leituras isoladas, né, de algumas métricas que juntas podem trazer alguma interpretação, seja para o contexto positivo ou para o contexto negativo, tá? Então, olha só, falando sobre o dado mais relevante da semana, vai ser amanhã, ele vai ser divulgado às 9h30 da manhã e nós estamos falando das vendas de varejo, tá? Vai sair, então, o núcleo de vendas varejo mensal, a projeção de vendas varejo, também o contexto anual, ok? Amanhã também sai, amanhã, terça-feira, dia 16, sai a produção industrial às 10h15 da manhã, tá? Aí, na quarta-feira, criptomaníacos, na quarta-feira sai o IPC na zona do euro, tá? E em relação aos Estados Unidos, nós temos dados em relação ao mercado imobiliário, licenças de construção e construção de novas casas. Então, os dados mais relevantes da semana vão ser terça e quarta-feira, ok? Com essas duas métricas. Como toda quinta-feira, temos os pedidos iniciais e contínuos de seguro-desemprego às 9h30 da manhã e mais um dado referente ao mercado imobiliário, aí vendas de casas usadas. Na quarta sai o de venda de novas casas e licenças de construções. Então, esse é um pouco diferente, ok? E aí, na sexta-feira, nós temos aí dados menos relevante e o que é mais relevante na sexta-feira, criptomaníacos, é que vai acontecer um discurso do presidente do Fed, meio-dia, do Jeremy Powell. Então, na sexta-feira, podemos esperar volatilidade proveniente desse discurso, com o mercado também digerindo esses outros dados da semana, ok? Então, esse foi o nosso calendário econômico que pode movimentar. No cenário macroeconômico, criptomaníacos, na minha visão, nós teremos menos impacto, conforme eu coloquei para vocês aí no começo dessa análise, e eu acredito que
nós não teremos esse impacto acontecendo na terça e nem na quarta-feira. O que eu espero que aconteça, de forma resumida, vão ser divulgados os dados da semana, aí na sexta-feira o Jerome Powell vai fazer esse discurso, né? E o que vai acontecer? Muito provável que ele vai dar alguma pista proveniente dos dados que já foram divulgados da semana e as outras métricas desse mês, como nós já vimos ADP, JOLTS, vimos também o payroll, inflação ao produtor, e aí isso sim pode mover o preço mais no final da semana, na sexta-feira, perfeito? Então agora que vocês entenderam isso, vamos falar das possibilidades técnicas para o Bitcoin, já que o Bitcoin deu uma bela de uma escorregada ali na sexta-feira até agora e hoje está iniciando um respiro. Então será que de fato essa semana vai ser de correção? Vamos falar sobre isso a partir de agora, perfeito? Então compartilhando a minha tela aqui com vocês, deixar o gráfico nesse formato, e olha só, na última edição da análise semanal das carteiras de longo prazo, nós vimos o preço do BTC, né, que estava aqui, ó, semana passada, né, estava trabalhando no suporte dos 27 mil dólares, e aí nós mencionamos o seguinte, olha pessoal, correções mais acentuadas só se o BTC perder os 27 mil dólares, né, e foi o que aconteceu ali entre o dia 11 e 12, o preço do BTC perdeu os 27, ó, escorregou 6%, foi lá embaixo no suporte dos 26.100, 26.200, a primeira linha branca, fez um rompimento desse suporte, mas na sequência formou um pavio e voltou a subir, tá? Deixando aqui uma armadilha. Lembrando que nossa postura defensiva estava abaixo desse indicador e as nossas carteiras ativou postura defensiva. E depois eu vou falar para vocês como fica cada uma dessas carteiras, principalmente se o preço do BTC não voltar abaixo desse indicador, perfeito? Então, a gente já fala sobre isso. Então, olha só, vamos tirar esse retângulo aqui no gráfico, né? Observem que o BTC furou esse retângulo para baixo, depois voltou para dentro dele. O que eu quero mostrar aqui para vocês são outras métricas, tá? Que é o seguinte, criptomaníacos. Nós temos aqui o preço do Bitcoin no gráfico semanal. Conforme eu mencionei, eu vou dar uma limpada aqui para a gente ficar com o gráfico um pouco mais limpo e depois a gente adiciona as linhas novamente, perfeito? Ó, no gráfico semanal, o suporte que eu mencionei que o Bitcoin perdeu foi a média de 100 períodos, que é essa linha tracejada branca, e a média de 9 períodos, ok? Quando isso acontece, nós temos uma mudança na tendência. E esses dois indicadores, primeiro, a média de 9, estava servindo como suporte para o Bitcoin, desde que conseguiu romper ela lá no começo do ano, desde janeiro desse ano. Então, a gente está falando que desde o dia 9 até agora, o preço do BTC respeitava essa média, essa linha amarela, como suporte. Depois, no Bitcoin, aqui em meados de março, conseguiu também romper essa média de 100 períodos, a linha branca. E desde março para cá, o preço do BTC também ficava acima desse indicador, conseguindo consolidar acima dele. E agora o preço perdeu essas duas métricas, né? Então, essa é uma indicação forte de que o Bitcoin está perdendo aí um apoio que pode iniciar um período de correções, tá? Especialmente, pessoal, se ele não conseguir mais romper acima desses níveis, né? Não conseguir voltar a negociar acima desses níveis, que vai aqui, ó, desde os 27.500, 27.600 dólares aproximadamente, tá? Até a região ali dos 28.200, eu vou ajustar essa última região no diário daqui a pouquinho, tá? Então, nós temos essa região aqui servindo como resistência para o preço e que se o Bitcoin e quanto o Bitcoin não voltar acima dele, esperamos pela continuação do processo de correção até esses níveis de suportes marcados com as linhas amarelas, aliás, linhas brancas, tá? E aí, nós temos, então, ainda claramente uma linha de tendência de baixa aqui sendo respeitada para o BTC, tá? Com já duas formações de topo. E o que o Bitcoin poderia fazer? Poderia vir por aqui, ficar trabalhando aqui nesse nível até formar um terceiro toque para só depois corrigir. Essa é, de fato, uma possibilidade, perfeito? E aí, então, pessoal, esse nível aqui, ó, que eu vou ajustar para vocês, essa última linha, ela é condizente com os pontos de retração desse movimento de baixa aqui, tá? Então, se a gente traçar uma fibo desse topo até esse fundo, que é a última pernada de baixa, nós encontramos aqui
a região de 0,618 de Fibo, que indica o seguinte, que enquanto o Bitcoin não conseguir romper esse nível, ele está fazendo apenas um respiro para mais quedas. Então aqui ele fez uma proteção sim, mas iniciou um respiro para depois continuar caindo, ou seja, um movimento claramente aí para buscar a liquidez. Então, nós temos uma análise bem didática nesse momento, que é, enquanto o Bitcoin não romper 28.200, 28.300 dólares, acreditamos na continuação do processo de correção rumo a esses suportes marcados com as linhas brancas no gráfico. Agora, caso o BTC consiga romper esse nível, nós vamos ter visto apenas um movimento aqui para pegar liquidez, uma armadilha de mercado e depois o Bitcoin voltando a subir para muito provável ir lá mais uma vez tentar o rompimento dos 31 mil dólares. Porém, no atual momento, essa é uma menor probabilidade porque o preço está com uma estrutura de baixa clara sendo formada no gráfico de 4 horas, no gráfico diário e no gráfico semanal também perdendo suportes importantes. Então, precisaria dessa força para que de fato isso se concretizasse. Esse rompimento acontecendo e a gente olhando para trás e vendo que isso daqui foi apenas um pavio para pegar liquidez. O que pode acontecer, mas nesse momento é de menor probabilidade. Porém, o que a gente pretende fazer é, se o preço romper aqui, a gente volta a olhar para cima. Enquanto não romper, a gente continua olhando para processos de correção rumo a esses suportes. Perfeito, Criptomaníaco? Então agora que vocês já entenderam quais são as possibilidades para o BTC, vamos falar como fica cada carteira da Criptomaníacos, levando isso em consideração, ok? Então, olha só, antes de a gente aprofundar nos resultados, nas carteiras, eu quero falar com vocês a respeito do nosso relatório de resultado referente ao mês de abril. Então, olha só, você já encontra o nosso histórico de resultado no nosso blog, nesse site, criptomaníacos.io, para caso você não seja cliente. Você que é cliente, eu vou mostrar para vocês onde vocês encontram. Mas quem não é cliente consegue acompanhar os nossos resultados vindo aqui na nossa página, criptomaníacos.io, clicando em blog e vai estar disponível aqui relatório de resultado referente ao mês de abril. Então, você vai encontrar o resultado dos sinais spot, dos nossos sinais futuros, das estratégias da conservadora, moderada e agressiva, que são os produtos de curto prazo, e aqui você encontra também o nosso histórico de resultado dos produtos de longo prazo, carteira Hodl, carteira Out-Season, carteira Out-Factor e também a carteira Trade, que é um produto também de curto prazo, perfeito? Agora, caso você seja cliente, você encontra esse histórico de resultado na vitrine dos produtos, né? Então, por exemplo, carteira Hodl, você vem aqui na seção carteira Hodl e vem na seção resultado. Então, aqui você vai encontrar a tabela da carteira Hodl, tanto em BTC como em dólar, referente ao primeiro mês, o último mês, tá? Que aí no caso é o mês de abril, os últimos 3 meses, os últimos 6 meses e desde o início do produto. Se você clicar aqui, você vai ser levado para essa página para você conferir de fato as movimentações que aconteceram no produto, tá? As últimas vendas e compras que aconteceram nos últimos meses para você verificar que de fato esse resultado que nós estamos compartilhando aqui foi gerado. Out-Season, mesmo cenário. Você vem na carteira Out-Season e vem na seção de relatórios. Você vai encontrar aqui o último resultado. Então, no último mês, a carteira Out-Season não teve movimentações. Então, por isso você encontra esse tracinho porcentagem, que não houve histórico de estado gerado. 3 meses, estamos com um resultado de 6,91. 6 meses, N/A, que significa não aplicado. E aí você encontra a legenda aqui embaixo, ó, indica que o produto não tem tempo suficiente para ter gerado o resultado nesse período. E desde o início, um resultado aí de menos 14,83, ok? Também o mesmo você vai encontrar para a carteira Out-Factor, vindo na seção da carteira Out-Factor, indo na seção relatórios, você já vai cair no último resultado referente ao mês de abril. Então, o mês de abril foi um mês que fechou levemente positivo, 0,26. Os últimos 3 meses o produto está com menos 13,18. Nos últimos 6 meses, um resultado positivo de 30,41 e desde o início um resultado negativo de 76,47. Mesma dinâmica, clicando aqui, você vai ser levado para o histórico de resultado das operações dessa carteira. Então, fazendo esse disclaimer aqui, que os nossos resultados referente ao mês de abril já está disponível. Se você não é cliente, disponível em nosso blog. Se você é cliente, disponível direto
na plataforma, perfeito? Então, continuando agora, vamos entender como fica cada carteira da Criptomaníacos, levando em consideração essa análise do Bitcoin que nós fizemos, tá? Então, olha só, então nisso, vou começar falando sobre a carteira HODL. Tá? Carteira HODL, lembrando que nós tínhamos um stop configurado, né? Aqui abaixo nos 25.989 dólares, aproximadamente por aqui, tá? E aí o nosso stop foi acionado, né? Agora você deve olhar, poxa, Bruno, por que você não cancelou o stop? Porque o preço voltou a subir na sequência. Pessoal, é muito fácil a gente olhar e pensar, né? Era melhor não ter estopado, mas a gente poderia ter estopado e o preço ter despencado. Vamos pegar aqui uma das últimas vezes que o preço furou a média de 100, olha só, foi lá em novembro do ano passado, né? Se a gente não tivesse estopado, olha só, o preço do Bitcoin chegou a cair em 2 dias 24%, né? Então, faz parte, nesse momento, nós estamos tomando uma violinada, né? Que é quando o preço pega o nosso top e volta a subir, mas se o preço tivesse caído, né? A gente teria feito uma baita proteção. Olhando no futuro, depois que aconteceu, fica fácil dizer que realmente era mais fácil não ter estopado, mas não é assim que funciona na hora, na prática, né? Então, nesse caso, fomos violinados aqui, mas ainda existe a possibilidade do preço voltar para níveis mais baixos, né? Ou seja, continuar esse processo de correção, mostrando que esses últimos 3 dias aqui, ó, foi apenas um respiro para mais quedas. E aí, isso está muito bem alinhado com essa análise que eu mostrei para vocês do Bitcoin. Por quê? Porque nós temos um stop de compra posicionado, vocês já estão com o relatório, né, na plataforma para vocês verificarem. Então, nós temos um stop de compra aqui acima. Se o preço do BTC romper essas regiões de resistências aqui, nós vamos voltar a ficar comprados em BTC, tá? Voltamos a nossa exposição que estávamos antes em BTC se isso acontecer. Então, nós temos um stop de compra. Agora, enquanto esse stop de compra não for atingido, a gente segue de fora porque existe essa possibilidade do Bitcoin continuar o seu processo de correção. Então, basicamente, pessoal, o que nós esperamos para a carteira HODL é a continuação do processo de correção, que a gente permaneça dolarizados até que o preço do BTC volte a subir e consiga romper essa região de gatilho. Se ele não romper essa região de gatilho e continuar corrigindo, e se depois ele voltar aqui abaixo da nossa métrica, né, do nosso nível de postura defensiva, nós vamos descendo o nosso stop para que o nosso stop fique cada vez menor conforme o preço do Bitcoin for corrigindo, ok? Então, fiquem ligados porque se o Bitcoin não romper o nível dos 28.200 dólares aproximadamente, a tendência é que ele continue corrigindo. Então, muita atenção. Sobre pôr altcoins nessa carteira, observem que a dominância, né, ainda segue trabalhando nos mesmos níveis, sem uma direção aí, e por enquanto, então, não colocamos altcoins na carteira HODL, ok? Então, agora, criptomaníacos, vamos falar sobre a carteira Alt Season, olha só. A carteira Alt Season, né? Nós saímos de BNB, mesmo caso ali da carteira HODL que eu mencionei, né? Saímos de BNB, o preço iniciou um respiro, agora está acima da nossa venda, tomamos um stop em BNB e agora está fazendo respiro e pode continuar seu processo de correção. Carteira Alt Season que está 100% dolarizada e vem sofrendo muito, né? Nos últimos meses, porque o mercado cripto vem sofrendo muito, as altcoins nem se falam, né? Então, natural que a carteira tenha dificuldades de performar num contexto como esse, né? Mas tá aí o nome, carteira Alt Season, para a gente performar bem para o próximo ciclo. Então não é uma carteira de curto prazo, é uma carteira de longo prazo, vamos manter o nosso foco, tá? Então olha só, estamos 100% dolarizados nessa carteira, nossa última venda aconteceu foi em BNB, ela, no momento, nós não temos orientações para colocá-la no portfólio novamente, vamos aguardar uma tomada de decisão do Bitcoin, mas com o Bitcoin continuando no seu processo de correção, queremos comprar BNB lá embaixo. Ethereum, né, que saiu da carteira recentemente não, já tem aí 1 mês e meio, quase 2, seguiu o seu processo de correção, fizemos muito bem em ficar de fora dela, tá? Link também, tá iniciando um respiro, não foi na nossa região de compra, mas continua seu processo de correção. Matic chegou bem perto do nosso nível de compra fracionada, mas ainda não atingiu. Matic, né, depois que saímos, olha só,
corrigindo mais de 20%, então o stop cumpriu muito bem o seu papel. Mesmo caso para a AVE, tá? E mesmo caso aqui para a Uni, estão próximos do nosso nível de compra fracionada, mas não atingiram esses níveis. Ione, Gala, Imana e Fio, que são ativos que não entram no âmbito fundamentalista, lembrando que moedas que não estão no âmbito fundamentalista, nós só compramos dentro da tendência de alta. Os únicos ativos que nós compramos dentro do contexto de compras na baixa, de forma fracionada, são as 6 moedas fundamentalistas da carteira: BNB, Ethereum, Link, Matic e AVE Uni, ok? Então, muita atenção aí para que não tenha essa confusão em relação. Então, essas movimentações dessas 4 moedas que estão com a bandeirinha verde aqui do lado direito. Ok, criptomaníacos? Então, o que esperamos para a carteira out-season? Ora, vamos ficar dolarizados até que uma tendência de alta clara se inicie. Enquanto isso não acontecer, seguimos dolarizados, perfeito? Então agora, criptomaníacos, vamos falar da carteira Outfactor. Carteira Outfactor, seguimos na postura defensiva, lembrando que no dia 12, semana passada, nossa postura defensiva na carteira foi acionada quando o Bitcoin veio aqui nesse nível, tá? Aqui nessa linha azul, que é o nosso nível de postura defensiva da carteira, o preço do BTC veio aqui e depois voltou a subir, ou seja, ativou a postura defensiva e está iniciando um respiro agora, tá? Então eu vou marcar aqui com vocês uma outra região, tá? Que caso o Bitcoin consiga superar, ok? Nós estamos falando do nível dos 28.376 dólares aproximadamente, tá? Rompendo esse pavio aqui, ó, que ele formou no dia 10 de maio, ok? Que também é um nível que finaliza, né, esse respiro do Bitcoin. Então, caso o Bitcoin consiga romper esse nível, nós vamos desativar a postura defensiva da carteira Outfactor e voltar para as altcoins. Enquanto isso não acontecer, a nossa expectativa é que a carteira Outfactor continue na postura defensiva. Por quê? Porque nós estamos falando que o Bitcoin pode iniciar um processo de correção mais acentuado. Então, imagina as altcoins, criptomaníacos. Então, o que nós esperamos para a carteira é o seguinte: o preço do BTC pode até subir um pouquinho mais para só depois corrigir, ok? Então, nesse caso, a gente continua de fora de altcoins e aguarda por essa confirmação se ele vai conseguir de fato romper esse nível ou se veremos a continuação desse processo de correção, ok? Então, criptomaníacos, muita atenção aí, porque nós estamos falando que o Bitcoin pode intensificar a sua correção se ele não conseguir romper esses níveis. É por isso que nós estamos mencionando aí que, por enquanto, não vamos voltar a ficar expostos nem na nossa carteira mais conservadora, que é a carteira HODL. Vamos aguardar uma tomada de decisão do Bitcoin e mostrar se de fato aquela queda ali foi para pegar liquidez e depois voltar a subir, ou se, na verdade, esse respiro que nós estamos vendo agora é de fato a armadilha para depois continuar o posicionamento. Ok? Isso é o processo de correção. Então, fiquem ligados, porque dependendo do que acontecer, seja o rompimento do nível de gatilho, né, do Bitcoin aí para iniciar essa alta mais acentuada, ou a continuação do processo de correção, nós vamos atualizar vocês a postura de cada uma das carteiras, ok? Então, fiquem muito atentos que a gente segue monitorando o mercado aqui para você. Qualquer dúvida sobre essa análise, basta você marcar a gente nas nossas comunidades ou entrar em contato com o nosso suporte. Vejo vocês em uma próxima análise.